Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Eliana, né, falando um pouquinho, tentando gravar uma videoaula da nossa primeira aula conceitual, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com a linguagem da arte, a traição das imagens. Eu achei interessante esse título aqui do livro, né, que eu já passei para vocês, a referência bibliográfica. E para falar da traição das imagens, né? E tem tudo a ver com a discussão que nós vamos fazer durante a nossa videoaula, ok? E aí, eu convido vocês para dar uma olhada nessa imagem, né? Essa imagem é de um autor, de um artista chamado René Magritte. Eu peço que seria interessante vocês pesquisarem quem é René Magritte, por que ele tem essa perspectiva de arte, né? E o título seria Os Dois Mistérios, né? O que é o que é? É um quadro, Os Dois Mistérios, um artista, Magritte, um investigador, né? Você como Sherlock Holmes. As imagens falam: siga as nuvens de fumaça do cachimbo e decifre os mistérios. Aí eu fiquei pensando, né? Será que tem nuvem aqui nesse cachimbo? E a arte, ela tem mais ou menos isso, né? E ela tem mais ou menos disso, né? Então, seguindo nossos slides, é interessante parar e pensar, né? Conversar um pouco sobre a linguagem da arte. E pode parecer um diálogo solitário, como fala aqui o autor, mas não é. Ela apenas é silenciosa, né? Afinal, como diz o psicólogo, perdão, gente, eu tenho cachorro na minha casa e eu não posso sair de casa. Me desculpa. Afinal, como o psicólogo francês Henri Vallon, estudioso da infância, temos muitos sócios internos que vivem conosco. Então, o que significa esses sócios internos? Eu achei interessante, é uma palavra, né? É uma palavra que poderia ser sócio, né? Sócio é uma pessoa que mora... Eu tenho sociedade com alguém, eu divido, eu faço algo com alguém, né? E pensar nesses sócios é pensar em outros parceiros internalizados, né? Como os teóricos já lemos, professores com os quais convivemos, colegas, familiares, amigos, os personagens de filmes a quem assistimos, enfim. Tudo e todos nos levam a ter experiências, né? Experiências que vivemos ou conceitos que construímos e que influenciam o nosso contato com o mundo. Ou seja, eu olhar para essa imagem do cachimbo, olhar para esse quadro, olhar para essa falsa fumaça, eu já tenho uma percepção do que seja isso, né? Por exemplo, cachimbo, eu sei exatamente o que é. Mas para uma criança ou para uma pessoa que nunca viu um cachimbo, ele não vai saber. Ele não vai trazer os aromas, por exemplo, que eu conheci quando eu vi, a princípio, uma pessoa que fumava chapinho. Por exemplo, o cachimbo também pode nos lembrar um desenho animado, por exemplo, Popeye. Então, sempre alguma coisa, as imagens vão nos reportar, de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, enfim. Mesmo frente a este livro, o leitor atualiza os sentimentos e pensamentos marcados por tantas outras leituras que a gente já fez. Ou seja, para além dessa leitura que a tela nos convida a pensar, eu crio um certo sentimento e um pensamento, e você vai criar outros, né? De início, então, é preciso perceber que por todos os seus sócios internos, tudo aquilo que eu acumulei, tudo aquilo que eu vivenciei, que eu experimentei ao longo da minha vida, ao longo da minha história, né? E pode-se ler as imagens e as palavras aqui colocadas como um sabor e um saber diferente. E essas duas palavras, sabor e saber, ela tem a mesma origem, né? E é interessante chamar a atenção dessa palavra, sabor e saber. O sabor, ele tem... Quando eu observo algo, quando eu aprecio alguma obra de arte, ou eu ouço alguma música, a gente mistura isso, né? Um sabor e um saber.
É interessante, isso nos faz e nos desperta a questão da nossa sensibilidade, né? Os nossos sentimentos e os pensamentos. E a atribuição de sentido às imagens ou às palavras acontece de forma singular, ou seja, eu desenvolvo, eu consigo ter essa percepção, né? Muito singular, porque só eu vivenciei, só eu experimentei isso, né? Por meio de uma rede de relações afetivas, conceituais, cognitivas, significativas que o leitor articula frente à obra. E aqui eu trouxe essa, mas pode ser qualquer uma outra obra de arte, né? Tentaremos compreender o que percebemos a partir da obra de Magritte, né? E por que percebemos desse modo. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de compreender, né, o que percebe a partir dela, né? E é interessante se vocês pudessem também compartilhar no espaço de interação, ou no fórum, ou mandassem vídeo, postassem vídeo lá na sala, falando um pouco sobre essa percepção. Desculpa, pessoal, mais uma vez. Lola, fica quieta. Iremos nos aprofundar em sua leitura e, ao mesmo tempo, partir para conceitos mais remotos em movimentos de aproximação e de distanciamento. Então, pessoal, eu convido vocês para que leiam essas páginas dessa parte aqui do nosso livro, porque eu estava lendo e se eu for fazer uma videoaula de todo o livro, por exemplo, eu vou ficar falando mais de 3 horas, porque cada pedacinho ele é muito minucioso, né? E tem uns conceitos nesse material que eu queria que vocês lessem e destacassem, que a gente pudesse conversar nos fóruns e nos chats, né? Depois no chat. Porque ele vai falar um pouco sobre a mimese, que é a questão da mímica, né? Aí ele traz um outro conceito de representação, ele traz o conceito de pressentificação, que eu achei bem bacana. Aí ele vai seguindo, vai falando um pouco da criação dos signos, né? As possibilidades da fotografia, das mídias, das novas tecnologias. Então, eu penso que esse material aqui é um material curtinho, mas é um material muito rico. E nós devemos nos ater a ele, fazer uma leitura, ok? E aqui eu já trago a imagem novamente, pedindo para que vocês pensem um pouquinho. O que ela fez lembrar primeiro? Ok? O que se vê e o que nos olha. Eu trouxe essa imagem, né? Eu vejo um pato e vocês veem o quê? Tá? Tentem olhar, porque tem uma outra imagem aqui também embutida, só que eu não vou dizer. Como seres da cultura, atribuindo sentido a tudo que vemos, ou seja, tudo que a gente observar, tudo que a gente vê, pode ser pode ter uma expressão artística, ou pode nem mesmo ter uma expressão artística, mas nós vamos atribuir significado a essa coisa que estamos vendo, ok? Compreender, então, esse fenômeno é trilhar um campo minado por muitos conceitos vinculados à teoria, modos de pensar que se articularam e se modificaram ao longo dos tempos. Então, para que possamos ter essa compreensão, pensar que nós vinculamos muito da nossa compreensão com teorias, né? Que ao longo dos anos e ao longo daquilo que nós constituímos, do nosso conhecimento em relação aos aspectos culturais, nos vão transformando. Não é transformando, não, é compondo. É a palavra que mais poderia vir ao encontro do que eu quero dizer. A arte, pois, então, ela não imita objetos, ideias ou conceitos. Por mais que eu tenta olhar para um objeto e dizer que eu estou fazendo, que eu estou imitando, a arte ela não permite isso. Porque eu posso até, na minha consciência, sã consciência, estar tentando imitar. Mas você que está vendo, que está me olhando, não tem uma outra leitura daquilo que eu estou representando, ok? É essa discussão, mais ou menos, que eu quero trazer para vocês, né, que eu quero que vocês compreendam. Então, ela cria algo novo, porque não é cópia ou pura reprodução, mas cria signos que podem ser visuais, sonoros, gestuais, corporais,
precientificados em uma nova realidade sobre um outro ponto de vista. E nesse próximo vídeo aqui, esse parágrafo aqui ele é bem importante. E nesse próximo vídeo aqui, nessa próxima cena aqui, eu trouxe 2 vídeos que está lá na nossa sala, né? Que são 2 vídeos de mímica, né? Arte e mímica. E eu queria que vocês analisassem. E depois dessa análise, eu quero que vocês escrevam, porque eu quero chamar a atenção na página 23 do material, falando das possibilidades da fotografia, das mídias e de novas tecnologias. As descobertas na própria produção artística revolucionam constantemente a linguagem da arte, transcendem o caráter mimético, analógico e exigem uma nova sensibilidade do olhar. Eu quero que vocês assistam esses 2 vídeos e eu quero fazer uma discussão em relação a esse parágrafo, ok? Então, o mímico, né, tá errado aqui, apenas utilizando o gestual, dando ênfase aos olhos e à boca no rosto maquiado, realiza gestos pautados em sua observação atenta e sensível, buscando o que é mais característico em cada movimento. E o leitor, mesmo sendo criança, olha só o preconceito em relação às crianças, achando que é porque a criança ela não consegue fazer uma leitura, né? Minimizando a criança. Sempre nós temos que ter esse olhar, pessoal, porque nós vamos trabalhar com criança, certo? Leia a cena com facilidade, pois o mímico, olha só, bem preconceituoso mesmo esse parágrafo aqui, ok? Pois o mímico seleciona seus gestos, buscando a clareza e a simplicidade. Não imita, cria signos que chegam à nossa imaginação, sentimentos e pensamentos carregados de significado. Né? Não é tão simples assim desenvolver, por exemplo, um teatro de mímica, né? E eu gostaria que vocês olhassem esses 2 videozinhos e que nós pensássemos também na nossa instalação artística que nós vamos realizar. Ou nós vamos realizar de qualquer forma, pessoal, ok? Eu vou encerrar esse vídeo conceitual e eu vou estar postando outros também. E eu gostaria que vocês entrassem depois no espaço de interação, no chat, para a gente poder discutir sobre isso, certo? Abraço, pessoal, a gente se vê.